Olá, estou gravando esse vídeo para mostrar para vocês o curso Stories Inteligentes e Marcantes por Dentro, que é a minha metodologia de Stories. E eu já estou aqui com a tela do computador mostrando o nosso quadro no Trello. Então, quem já me acompanha há um bom tempo, quem já conhece um pouco mais da minha metodologia, sabe que eu sempre trago algum tipo de ferramenta, de facilitadores, para você colocar em prática logo tudo o que você vai encontrar nas aulas no curso. Então, eu vou explicar isso aqui depois e vamos lá para a área de membros. Então, o primeiro módulo é introdução, então, grupo de alunos, pesquisa de alunos para te conhecer um pouco mais, para você baixar o Trello, orientações, eu me apresento, combinados, então, todas essas aulas introdutórias. Então, aqui no primeiro módulo, não pule, porque é muito, muito importante. Depois a gente começa a destrinchar os pilares do método que eu explico aqui no meu curso de Stories. Então, o primeiro pilar de Stories inteligentes e marcantes é a parte da estética e visual. Então, por que você precisa se preocupar com o visual dos seus Stories? O que de fato é essa estética? Quais são essas boas práticas? Eu não estou dizendo que você precisa ser designer, mas você precisa ter um mínimo ali de boas práticas, como, por exemplo, a regra do contraste, se preocupar mesmo em utilizar a sua paleta de cores. Então, tudo isso eu explico aqui nesse módulo. Depois a gente vem para o módulo de conteúdo estratégico, que é o outro pilar do método. Então, você precisa criar conteúdo. Vai ser através do conteúdo que você vai gerar desejo, levar um nível de consciência e vender. Então, aqui eu explico tudo sobre conteúdo estratégico nos stories, falo sobre persona, linha editorial, porque isso a gente aplica em qualquer formato, mas aqui a gente está falando de stories principalmente. E aqui dentro eu compartilho 5 estratégias de conteúdo para você aplicar nos seus stories. E também tem os exercícios, né? Você vai reparar que ao longo de cada módulo eu sempre coloco os exercícios que você vai ter todo o direcionamento aqui no Trello. Depois do módulo sobre conteúdo, você vem para o pilar branding. Então, o que vai te diferenciar? Você ocupar um lugar na mente dos seus seguidores. Quais são esses elementos que você precisa trabalhar no seu brand dentro dos stories? Então, as músicas que você vai usar, os vídeos que você vai usar, as imagens de apoio nas narrativas. Como que você vai escolher todos esses elementos que estejam relacionados ao seu branding? Então, eu explico aqui também nessas aulas e, claro, tem exercício. Depois a gente vem para o próximo pilar, que é o lifestyle, ou seja, o seu estilo de vida. A gente não pode só ensinar nos stories. A gente precisa compartilhar um pouco dos nossos bastidores, do nosso estilo de vida, mas sem superexposição. Quando você mostra um pouco da sua vida, é de maneira estratégica. Você mostra recortes da sua vida que estão relacionados ao seu brand, que estão relacionados à sua estratégia. Como que você vai saber tudo isso? Explico aqui nesse módulo sobre lifestyle e mostro exemplos também. O outro pilar, narrativa. Então, a gente tem aqui a parte da narrativa nos stories, ou seja, aqueles conteúdos em texto que você não precisa aparecer. Aqui eu explico os tipos de narrativas que existem nos stories, especificamente. Por que fazer narrativa e modelos. Aqui eu trouxe para vocês 4 modelos com prints que também estão aqui no Trello para você copiar e colar. Claro, né? O nome do nosso curso é Stories Inteligentes e Marcantes. Então, todo mundo aqui tem a capacidade de pensar. Você não vai ser um Ctrl-C, Ctrl-V. Você vai adaptar para o seu nicho, para a dor da sua persona, para a sua linha editorial. Mas nada melhor do que você ter um modelo, do que você ter uma base. E o último pilar da criação de conteúdo nos stories, seguindo a minha metodologia, é a questão da organização e planejamento. Então, fazer stories sem o mínimo de organização, sem o mínimo de planejamento, sem saber o mínimo do que qual o seu objetivo, vai ficar muito difícil. Então, você vai todo dia olhar para o celular e vai ficar, o que eu posto hoje? Então, aqui eu explico sobre planejamento, sobre os objetivos do seu momento, por que você vai fazer esse tipo de stories, como montar o seu calendário editorial, ou seja, a parte do planejamento. Então, fiz aqui também um planejamento de conteúdo, um cronograma para você se inspirar e adaptar para o seu nicho. Depois a gente vem com as aulas bônus, então, bônus de tutoriais, para quem ainda não tem muita familiaridade com as ferramentas dos stories, então, tour pelos stories, o formato, margem, paleta, hierarquia, que esse módulo aqui ajuda muito no pilar estética e visual dos stories.
Um bônus sobre como duplicar as visualizações nos seus stories. Então, foi uma aula que eu entreguei ao vivo, gratuitamente, mas somente alunos do curso de stories tiveram acesso. Então, é uma estratégia específica que você faz para duplicar as visualizações dos seus stories e, claro, vender com esse aumento, né, do alcance das visualizações. Outra aula bônus sobre linha editorial para vendas no Instagram. E uma aula bônus sobre ações de vendas pelos stories. Então, ações de vendas é aquele período em que você está focado em vender um produto ou um serviço. E os stories precisam fazer parte da sua ação de vendas. Então, aqui também tem aulas bônus sobre isso. E, claro, um bônus sobre Trello para Instagram. Eu disponibilizo uma ferramenta, que é esse Trello, para vocês, para nortear a criação de conteúdo de vocês nos stories. Mas pode ser que você não saiba criar uma conta, não saiba as funções do Trello, então eu coloco algumas aulas aqui para te auxiliar nesse processo. Então, passando rapidamente aqui pelo nosso Trello, então a primeira coluna tem os exercícios, então tem muitos exercícios. Esse curso de Stories ele foi entregue ao vivo, então foi muito prático ali na hora com os alunos, passando os exercícios e deixei tudo aqui esquematizado. Então, todos os blocos, todos os pilares, eles estão separados aqui no nosso Trello. Então, bloco 1, estética e visual. Tá vendo que tem vários prints? Bloco 2, conteúdo estratégico, branding, lifestyle, narrativas. Então, aqui tem os modelos de narrativas e você clicando, tem aqui, ó, 1, faça isso, 2, faça aquilo. E na aula eu explico, tá? E a parte de organização e planejamento, que aqui eu exemplifico um planejamento, um calendário de conteúdo. Bom, então esse é o nosso curso de Stories. Se você se tornar minha aluna, meu aluno, você será muito bem-vindo, muito bem-vinda. E, claro, né, não adianta somente ter as aulas em mãos, é preciso aplicar esse conhecimento. Até mais!